Amém. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Senhor, Espírito, Espírito, tudo será criado. tudo será criado e renova a face da terra. Oremos. Nosso Ó Deus, Ó que Deus, construíste os corações coração dos dos nossos fiéis. com a luz do Espírito, Espírito Santo. Santo, fazei com que Rei que apreciemos apreciemos retamente todas as coisas segundo o segundo mesmo Espírito do Espírito. e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, então, diretamente ao nosso texto. Eu vou pedir aqui para poder compartilhar a tela, né? Acho que tá aparecendo, né, minha tela? sim. Dá para ver o meu texto aqui, né? Está aparecendo, sim, está ótimo. Ótimo. Vamos, então, fazer uma recapitulação para que nós possamos reiniciar o estudo do Evangelho segundo João. Tínhamos visitado os capítulos 7º e 8º, que narram a terceira festa na qual Jesus esteve em Jerusalém. Terceira festa de Jesus em Jerusalém. É uma festa das tendas. A primeira festa foi uma festa de Páscoa, que aí você vai encontrar no capítulo 2º, versículo 13. Então, ele foi a Jerusalém pela primeira vez no Evangelho segundo João, na sua vida pública, uma festa de Páscoa. Capítulo 13, aliás, versículo 13 do capítulo 2º. E ele, numa segunda festa, no capítulo 5º, versículo 1º, ele compareceu a uma festa que não é identificada, não se sabe que festa era essa. Só diz que era uma festa. Então, era uma festa dos judeus. Então, foi a segunda festa de Jesus em Jerusalém. E aqui, então, no capítulo 7º, fala-se de uma terceira vez Jerusalém para uma festa. Mas aqui o evangelista diz que se trata de uma festa breve, que também deixa festa, assim, um calendário judaico-cristão, e a festa das tendas, aqui onde eu estou colocando o cursor, em hebraico se chama Sukkot. Então, entre os dias 15 e 21 do primeiro mês do calendário judaico, que é o mês Tishrei, que coincide mais ou menos com a metade do nosso mês de setembro, segunda metade, e primeira metade do nosso mês de outubro. Então, é entre esses 2 meses, setembro e outubro, que Jesus vai a Jerusalém para essa terceira festa, que é uma festa das tendas, em hebraico, Sukkot, celebrada entre os dias 15 e 21 do mês Tishrei, que é o primeiro do calendário hebraico. Só para
situar. Então, os capítulos 7º e 8º, que narram, são literalmente bastante complexos. O capítulo 7º tem um quadro narrativo mais sólido, que é estruturado pela subida e os diversos momentos da festa das tendas. Depois da Páscoa na Galileia, do capítulo 6º, Jesus sobe em segredo para Jerusalém. Então, aqui, o tema que é moldura, essa passagem, capítulo 7º, versículo 1º, ao capítulo 8º, versículo 59, nós já estudamos, eu estou apenas recapitulando, é o tema do escondimento de Jesus. Jesus sobe em segredo para Jerusalém, para a festa das tendas, onde inesperadamente se põe a ensinar no meio da festa. E no fim da festa faz uma proclamação solene, provocando reação ameaçadora dos judeus. Então, o capítulo 7º. A autorrevelação relatada em 7:37 a 52 também continua em 8:12. Aqui nós não tratamos ainda da perícope da mulher surpreendida em adultério, capítulo 7º, versículo 53, ao capítulo 8º, versículo 11. Ela está sendo deixada para depois, porque, segundo a crítica textual moderna, essa passagem não é constitutiva desse bloco narrativo, não, pelo menos não originariamente, deste bloco narrativo correspondente ao capítulo 7º, versículo 1º, ao capítulo 8º, versículo 59. E sim, uma inserção posterior, o que não quer dizer que o texto não seja canônico e nem inspirado. Significa apenas que ele não é original aí dessa passagem. Ele é uma inserção, uma interpolação, que a comunidade joanina fez em um outro momento. Então, por isso vai ficar para depois. A partir daí, o texto transforma-se numa sucessão de discussões interrompida por algumas transições. Então, o capítulo 8º parece retomar e aprofundar os temas abordados no capítulo 7º. A argumentação polêmica vai crescendo até o final do capítulo 8º, né? Até o versículo 59 do capítulo 8º. Entretanto, as proclamações do capítulo 7º, 39 e 8:12, ocupam um lugar central em torno do qual se situam mais ou menos simetricamente os temas da origem e do afastamento de Jesus, temas que parecem aludir ao Messias escondido ou desconhecido. O que é que dizem estas duas passagens? Capítulo 7º, versículo 39. Então, em 7:39, diz assim: ele falava do Espírito que deveriam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Dizer que não havia ainda Espírito não quer dizer que o Espírito Santo não existisse, mas quer dizer que ainda não havia sido derramado, né? E aqui, em 8:12, mais uma vez, né? Outro tema crucial, porque aqui é o tema da água, né? Da água viva, que é o Espírito Santo. E aqui, 8:12, de novo, Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. 8:12. Então, esses dois temas, o que se encontra no versículo 39 do capítulo 7º e o que se encontra no versículo 12 do capítulo 8º, que ocupam o centro dessa passagem correspondente ao capítulo 7º e ao capítulo 8º do Evangelho segundo João. Em 39, o tema é a água como símbolo do Espírito Santo. E em 12, o tema é a luz, que é o próprio Jesus.
são os dois elementos que na festa das tendas os judeus utilizam. Existe nessa festa das tendas o costume de se fazer a festa da água, do traslado da arca, da água, aliás, da piscina de Siloé para o templo, e também existe a procissão com as tochas das luzes. Então, esses dois temas que estão ao centro da festa das tendas, Jesus os invoca em seus dois grandes discursos ao longo dessa festa. O tema da água, do Espírito Santo, e o tema da luz, que é ele mesmo, né? Então, tudo isso alude ao Messias escondido ou desconhecido. Essa dimensão é sugerida também pelo motivo da clandestinidade, ocultamento que domina o início e o fim do capítulo. É como que a moldura dessa passagem aqui, o tema do ocultamento. Jesus que vai ocultamente a Jerusalém, e no final, no capítulo 8, versículo 58, Jesus que mais uma vez se oculta. Olha aqui. No capítulo 5, versículo 59, desculpa, ocultou-se e saiu do templo. Então, é 59 aqui, né? Não vai dar para mudar diretamente, mas é o 59. Então, no lugar central estão, portanto, os dois símbolos da festa das tendas, a água e a luz. Jesus diz num discurso que quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu seio jorrarão torrentes de água para a vida eterna. E ele diz que ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. São justamente os dois elementos simbólicos constitutivos da festa das tendas dos judeus. A festa das tendas comportava o traslado diário da água de Siloé, a piscina que desembocava na fonte do templo, o Gion, e culminava numa procissão solene com luzes e fachos. Então, festa das tendas para os judeus lembra dois elementos, luz, água e luz. E por isso o discurso de Jesus está muito bem situado, o que demonstra que o autor do Evangelho joanino conhece também muito bem os costumes judaicos. Aquilo que os judeus na festa das tendas usam como símbolo da sua fé, Jesus os retoma aplicando ao Espírito, que é a água, que será derramado abundantemente sobre aqueles que nele creem, ou que jorrará do seio de quem crê nele, né? Na própria linguagem de Jesus, e da luz, que é ele mesmo, a luz do mundo. Como contraponto, aparecem os temas da origem do Messias e também do Messias escondido. Os judeus levantam a questão sobre a origem do Messias, né? E aqui nós encontramos também a ideia do Messias escondido, que sobe as escondidas para Jerusalém e que, quando é ameaçado pelos judeus, esconde-se deles. A impressão de conjunto é que Jesus é, de fato, o Messias escondido. Numa ironia bem joanina, é mostrado que os que não creem desconhecem, na realidade, a sua origem. E a origem de Jesus, para o fiel, o leitor do Evangelho segundo João, é conhecida. A origem dele é do alto, ele vem do alto, ele vem de Deus, né? Então, todavia, os iniciados entendem a sua origem, que é de outra ordem, que as especulações rabínicas, porque eles diziam, quando vier o Messias, nós não saberemos de onde ele é. Esse, no entanto, nós sabemos de onde ele é, né? Diziam os judeus, e por isso não queriam acreditar nele. Mas até o fato de achar que sabiam é uma ironia joanina. Eles pensam que sabem, mas eles não sabem.
qual é a origem, qual é a origem mais remota de Jesus. O conjunto produz um efeito misterioso, um claro escuro constante, né? Luz, trevas, vida, morte, fazendo o leitor entrar na lógica dual da opção de fé. É preciso saber de que lado está. Quem está em cima do muro está do lado das trevas. Para estar do lado da luz, tem que estar de fato do lado da luz. Pessoas que estão em cima do muro estão do lado das trevas. A discussão é emoldurada pelo escondimento de Jesus, nós já dissemos, 7:10, 8:59. No pano de fundo, divisam-se os grandes temas do Antigo Testamento, especialmente Moisés e a lei, que, por sua vez, constituem também o tema de fundo da festa das tendas. Os temas messiânicos escatológicos de Zacarias, capítulo 9 ao capítulo 14, e a figura de Abraão. Se, por um lado, a polêmica contra os judeus em nenhuma parte do quarto evangelho é mais forte do que aqui, por outro lado, nenhuma parte é mais judia do que esta. Judaica. Sim. Alguém quer falar? O quarto evangelho reflete mesmo uma briga de família, né? A expressão aqui do padre Königs, do Johann Königs. Talvez os parentes do capítulo 7, versículo 1 a 5, lá no começo, que são os parentes de Jesus lá da Galileia, exerçam neste sentido o mesmo papel que os judeus que tinham acreditado e voltaram atrás, que se encontram no capítulo 8, versículos 31 a 59. Existe esse grupo que acreditou e que voltou atrás. Talvez eles representem um tipo de gente parecida com aqueles parentes de Jesus lá da Galileia, que ficaram, que o incitavam a subir para se mostrar lá em Jerusalém, no começo desta passagem, que corresponde aos capítulos 7º e 8º do Evangelho joanino. Quanto ao material da tradição evangélica usado ou suposto por João, observamos no início do capítulo 7º alguns elementos que lembram fortemente a tradição de Marcos, etc., né? Marcos, capítulo 3º, capítulo 6º, que é a incredulidade dos parentes de Jesus. A discussão rabínica sobre o sábado, em 7, 22, 24, lembra as discussões semelhantes nos evangelhos sinóticos, né? E a alusão ao nascimento do Messias em Belém parece supor que o leitor conheça a tradição que está... Não o texto de Mateus, mas aquela tradição que deu origem a este texto, né? Então, tudo isso só para a gente recapitular o que aconteceu nos capítulos 7º e 8º, e onde Jesus se encontra. Ele está em Jerusalém, ele subiu pela terceira vez para uma terceira festa, a festa das tendas, cujo tema central, ou cujos elementos simbólicos centrais são a água e a luz, e ali ele profere seus discursos exatamente a partir desses elementos simbólicos centrais, o que causa a reação dos judeus e da parte de alguns uma suposta fé, mas que depois é abandonada por esses mesmos, né? Então, é assim, eis o estado da questão antes de nós chegarmos ao capítulo 9. Esse é o estado da questão, né? Que nós havíamos deixado estas nossas apresentações. E vejam que o capítulo 9 não está
fora dessa simetria dos capítulos 7º e 8º. Sabe por quê? Porque se no capítulo 7º, nos capítulos 7º e 8º, Jesus aludiu aos elementos centrais da festa das tendas, a qual ele tinha ido em Jerusalém, que são a água e a luz. A água como símbolo do Espírito que jorra do seio de quem nele crê, e a luz, que é ele mesmo, luz do mundo. Aqui nós temos a cura de uma pessoa que não enxergava a luz, um cego, e não um cego, uma pessoa que se tornara cega, e sim um cego de nascença, alguém que já nasceu nessa condição. E então, o episódio do cego de nascença insere-se muito bem no discurso do capítulo 8º de Jesus, no qual ele diz: eu sou a luz do mundo. Porque agora ele vai retirar alguém do escuro para trazer a luz. Esse será o quinto que operará no Evangelho segundo João. O quinto de 6 sinais, nessa crescente que ele vai trazendo dentro da pedagogia do Evangelho segundo João, né? Agora ele vai fazer uma coisa que ninguém havia feito antes. Vai dar vista a um cego de nascença. E aí, no capítulo 11, para completar os 6 sinais, ele vai ressuscitar um morto. Um morto que já estava no 4º dia, né? Lázaro. Então, aqui nós estamos ainda dentro do tema da luz, que é um tema da festa das tendas. E Jesus se encontra em Jerusalém. Então, vamos diretamente ao texto, né? Só vou fazer aqui uma breve também síntese para que nós possamos perceber a estrutura da narrativa, os quadros que se sucedem ao interno do relato. O cego de nascença. Aqui o nome do bloco inteiro é O Cego de Nascença e o Bom Pastor. Hoje nós não vamos ver a parábola do Bom Pastor, mas apenas o episódio do cego de nascença, mas sabendo que essa passagem é uma só, tanto a do cego de nascença quanto a do Bom Pastor. Elas estão conectadas diretamente, formando um bloco literário, narrativo. Então, o cego de nascença encontra-se no capítulo 9, versículos 1 ao 41. Neste episódio, nós podemos distinguir 7 partes, melhor dizendo. Primeiro, é o sinal como tal. Jesus, os discípulos e o cego. Qual é o sinal? Jesus vai curar o cego de nascença. Então, esse é o sinal. É o sinal como tal. Recordando que João não utiliza a palavra milagre para falar dos milagres de Jesus, e sim o termo sinal, porque cada um desses milagres que João selecionou para colocar no seu evangelho tem um significado, né? Cada um desses milagres. E por isso, por ter um significado, não são simplesmente milagres, são sinais indicativos de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Então, o sinal como tal encontra-se nos versículos 1 a 7 do capítulo 9. A seguir, vem as diversas reações, os vizinhos que reagem de maneiras diversas. Aí, os versículos 8 a 12. Depois, a primeira inquisição das autoridades judaicas, versículos 13 a 17. O cego vai ser chamado para depor.
né? Ele vai depor, vai ser interrogado pelas autoridades judaicas. E aí, uma primeira vez. E depois ele será chamado mais uma vez pelas autoridades. Capítulo, versículos 18 a 23. E também uma terceira vez, versículos 24 a 34. São 3 depoimentos que o cego dá diante das autoridades judaicas. Vocês acham que esse número é casual? Não é. 3 é um número significativo na Bíblia. 3 é uma totalidade, ou se quisermos também, é uma perfeição. Então, o cego testemunhou Jesus totalmente. Por 3 vezes, ele disse o que ele pensava a respeito de Jesus. E disse corajosamente, sendo que na terceira vez, ele ensina às autoridades judaicas. Ele já está, no terceiro depoimento, ele já está mais ousado, né? A ousadia do evangelho, a ousadia de quem testemunha e prega. Ele já está pregando para as autoridades no terceiro depoimento. Então, 3 é uma cifra significativa que insere na simbologia bíblica, segundo a qual 3 representa uma totalidade ou uma perfeição, e aquele homem que nasceu cego e que foi curado por Jesus vai testemunhá-lo totalmente na perfeição diante daquele tribunal de inquisição. Em sexto lugar, acontece o reencontro de Jesus com o cego e a profissão de fé. E aí, por último, Jesus que faz o arremate, porque a última palavra é sempre dele. Os cegos que não querem ver, as autoridades. Então, a gente percebe que não apenas o cego está em voga, além de Jesus, como alguém que era cego e passa a enxergar, mas também as autoridades estão em voga como alguém que, não sendo cego das vistas, está encegueirado, cegou por causa do seu apego, né? E por causa da dureza do coração. Então, além da composição cênica, desses 7 quadros que compõem o relato, a melhor de todo o Evangelho, há outros indícios que, nesta parte, há outros indícios de que, nesta parte, o autor se deixou guiar pelo número 7. Olha, 7 vezes aparece a expressão abrir os olhos. Então, se o cego testemunhou Jesus 7 vezes, ou 3 vezes, aqui João diz por 7 vezes que Jesus abriu os olhos ao cego, né? E assim, então, nós estamos diante de um outro número que indica a perfeição. A minha fala está sendo interrompida, tá? Está tendo corte, está sendo cortada, ou está indo direto normalmente? Está normal, Leslie? Tá normal, tá ok. Ok, obrigado. Ok, tá. Obrigado. Então, assim, 7 vezes a expressão abrir os olhos. Aí vocês vejam os versículos do capítulo 9, né? 10º, 14, 17, 21, 26, 32, 32. E 7 maneiras de nomear Jesus com um peso crescente. Olha, primeiro ele é chamado Rabi, depois ele é chamado de enviado, homem, profeta, Messias, filho do homem, Senhor,
que aqui é o grau mais alto da proclamação da messianidade de Jesus, né? Jesus é o Senhor. Esse é o credo cristão, que Jesus é o Senhor, é a profissão de fé cristã. É aquele que é o Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor. É a maneira como o cego vai chamá-lo no final. Quer dizer, há uma dilatação na apresentação da pessoa de Jesus até chegar a esse ponto mais alto, que é a declaração do cego de nascença, do que fora cego, né? Ele vai chamar Jesus 2 vezes Senhor. Kyrios, em grego. Kyrios, que é a profissão de fé do cristão, né? Ali, o homem que havia sido cego é um cristão a pleno título. É um autêntico membro da comunidade joanina, da igreja joanina. Vamos passar, então, imediatamente ao relato. De acordo com essas 7 partes aqui, eu vou ler sem interromper, para a gente aproveitar da melhor forma possível o tempo que temos. Então, primeiro, o sinal como tal. Jesus, os discípulos, o cego. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Pergunta idiota, né? Como é que uma pessoa vai pecar? Mas tudo bem, antes de nascer, né? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas deste modo as obras de Deus se manifestarão nele. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e o untou com o barro os olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Segundo quadro, as diversas reações. Os vizinhos. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus. Eu coloquei aqui em destaque, com a tinta verde, a maneira como o cego se refere a Jesus. Olha, a primeira vez que ele se refere a Jesus, ele o chama o homem chamado Jesus. Quer dizer, não é nenhuma declaração de fé, né? Aquele homem que tem o nome de Jesus, foi ele que fez isso, né? Então, eu coloquei destacado em verde toda vez que o cego fala de Jesus. E a gente vai perceber que vai crescer no cego esse conhecimento, como é próprio do Evangelho segundo João, fazer crescer nas palavras do personagem que encontra Jesus e que crê a compreensão de quem é Jesus. Aqui, ele é o homem chamado Jesus ainda, né? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, untou com barro meus olhos. Vejam o verbo, olha, untar, é ungir, né? É de ungir. Também disse que Jesus ungiu os olhos dele. Ungir é um verbo, é um termo técnico.
A palavra Cristo significa ungido. Então, aqui a gente já percebe implicitamente a raiz da palavra Cristo, lá na língua grega. Eu coloquei aqui na nota de rodapé, vejam só, onde fala de ungiu, olha. Jesus que ungiu os olhos dele com barro. Olha, versículo 6. Fez barro com saliva e untou com barro os olhos do cego. Untou. Aqui, então, o verbo é epekrisen, da mesma raiz de Christos, Cristo, ungido. Então, toda vez que ele vai usar mais de uma vez esse verbo, né? O verbo ungir os olhos, né? Então, o cego teve os olhos ungidos por Jesus. Isso é uma alusão ao batismo, já está implicitamente aludindo ao batismo o texto. E o leitor joanino sabe disso. Fez barro, ungiu com o barro os meus olhos e disse-me: vai-te a Siloé e lava-te. Lava-te também é outro verbo batismal. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então, aqui nós já vimos muitas alusões ao batismo. Olha, untou, vai lavar-te na piscina, enviado, né? E aqui vamos passar, então, ao terceiro quadro. A primeira inquisição das autoridades. Versículos 13 a 17. Então, levaram aquele que tinha sido cego aos fariseus. Olha, no primeiro momento aqui, eu até coloquei, eu até sublinhei, esses chefes, eles são chamados de fariseus aqui. João os identifica com os fariseus. Sabe o que é que está por trás disso aqui? O momento histórico no qual este texto foi escrito. Os fariseus são os chefes das sinagogas. As sinagogas estão sob o domínio dos fariseus, quando João escreve esse texto. Então, aqueles que chamam o cego para a Inquisição são apresentados aqui nos moldes daqueles que são também os opositores da igreja, os questionadores da igreja, no tempo em que João escreve o seu texto, os fariseus, né? Então, João mostra que aqueles que chamaram o cego são, na verdade, um reflexo daqueles que, no tempo em que ele escreve o seu evangelho, fazem oposição à igreja, aos cristãos. Ora, foi um dia de sábado, a gente não sabia ainda, né? Até aqui, a gente só estava sabendo que Jesus curou o homem, mas a gente não sabia que dia tinha ocorrido aquilo, como é próprio do Evangelho segundo João. João deixa a gente ficar feliz com a coisa boa que Jesus fez, né? E aí, então, ele revela um detalhe problemático para que o leitor decida: isso é realmente um problema? Entendeu? Então, é próprio também do estilo joanino. Não é a primeira vez que ele revela que Jesus fez uma coisa boa, mas era sábado. E aí o leitor, depois de ter visto com bons olhos aquilo que Jesus fez, recebe essa revelação. Era sábado. E ele deve responder. E isso é, de fato, um problema? Né? Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: ele aplicou barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus. Alguns, não todos, alguns.
Vocês se lembram que Nicodemos era um fariseu também? E ele certamente não faz parte deste grupo aqui de fariseus que se opõem a Jesus, né? Então, alguns, não foram todos os fariseus. Então, alguns dos fariseus disseram, então, esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, olha aqui, houve entre eles uma discussão. Outros, no entanto, diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Então, Jesus não é condenado sumariamente pelos fariseus. Há aqueles que não veem com maus olhos as suas atitudes, mas ao contrário, olha, veem que ele realizou sinais, veem os sinais que ele realizou. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Da primeira vez, quando os vizinhos perguntaram se era ele mesmo, e ele disse, sou eu mesmo. E perguntaram, e como foi isso? Ele disse, o homem chamado Jesus. Agora aqui, diante dos chefes judeus, ele cresceu na profissão de fé. Ele está entendendo mais agora ainda. Quer dizer, algo já amadureceu dentro dele. Ele diz, é um profeta. E sabendo que os profetas, o profeta por excelência é Moisés, né? E Moisés é o grande nome da fé judaica. Então, ele colocou Jesus no rol ao qual pertence Moisés. Ele é um profeta. Aí vem a quarta parte, é a segunda inquisição das autoridades, versículos 18 a 23. Os judeus não acreditaram. Aqui, os judeus, né, são os fariseus, né, não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes, este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os pais dele responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, ele é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso é um comentário que o narrador vai fazer, né, João? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham decretado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Eu fiz aqui uma nota de rodapé também. Número 2. Esta passagem aqui, que está em destaque, em amarelo, é anacrônico. Está fora de época, do tempo da narrativa. Quanto ao tempo histórico de Jesus, então, assim, essa ideia não pode pertencer ao tempo histórico de Jesus. Na verdade, João está falando bem mais do tempo histórico dele e da comunidade dele. Mas ele está usando a história do cego para ilustrar o que está acontecendo ao seu próprio tempo. Então, 9:22, eu estou na nota de rodapé, número 2, é os anos 30, né? Porque esta história se passa nos anos 30. Claro, João já está no final do primeiro século escrevendo essa história, mas a história se refere aos anos 30, né? Ao final da vida pública de Jesus. Os crentes de Jesus, nos anos 30, não eram tão conhecidos como no tempo
aliás, os crentes de Jesus não eram tão conhecidos no tempo da sua vida terrestre. João atualiza o texto para lhe dar mais incidência na vida de seus leitores. A expulsão dos cristãos da sinagoga evoca para o leitor os conflitos que se seguiram à missão de Jesus, sobretudo a atualidade dos anos 80 e 90, que foi o tempo em que esse texto foi escrito, provavelmente, quando o judaísmo reconstituído em torno do Sínodo de Jâmnia, e eu recomendo que vocês examinem com mais atenção o que foi esse Sínodo de Jâmnia, que foi o que ocorreu por volta do ano 90, na Palestina, no povoado chamado Jâmnia, convocado pelos fariseus, no qual muitas coisas do judaísmo foram definidas, dentre elas, que forma o judaísmo passaria a ter e quem seria considerado judeu ou não. E os cristãos foram declarados como excomungados da sinagoga, né? Esse sínodo de Jâmnia que ocorreu no ano 90. Então, aqui tem um próprio momento histórico, quando os cristãos são oficialmente expulsos da sinagoga, do que os anos 30, quando os cristãos ainda nem conhecidos eram, né? Durante a vida de Jesus, os cristãos nem eram conhecidos. As coisas ainda estavam nascendo. Voltando ao texto, então. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntai a ele, né? Porque eles tinham medo de ser expulsos das sinagogas, como muitas pessoas fizeram como os pais do cego, né? Lavaram as mãos com medo de serem expulsas das sinagogas. Terceira inquisição das autoridades, versículos 24 a 34. Os judeus, outra vez, chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Isso aqui, esta fórmula, dá glória a Deus, é um juramento. Sabe quando a pessoa vai ao tribunal, que ela tem que solenemente fazer seu juramento e tal, de que ela vai dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Então, isso aqui é o dar glória a Deus, é isso. Jura pelo que tu vais dizer. E aí eles tentam empurrar no cego sua ideia, né? Nós sabemos que esse homem é um pecador. E o cego respondeu, e ele respondeu, se é pecador eu não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, o que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu, eu já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Isso aqui é uma ironia do cego, né? É como se o cego, representando os cristãos joaninos, estivessem dizendo, não adianta dizer para eles, porque o problema deles não é de ordem cognitiva, é de aceitação mesmo. Sabe quando uma coisa não é daqui, mas sim daqui? E quando você tenta convencer uma pessoa de uma ideia, mas que a barreira da outra pessoa não é cognitiva, não é porque ele não seja capaz de conhecer, é porque ele não quer aceitar. Então, o cego usa de uma ironia que acaba por também ser uma denúncia do fechamento deles, né? Os fariseus, então, começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Então, aqui nós também vemos o jogo do verbo saber. João, saber é a mesma coisa de conhecer, né? É o mesmo verbo.
que é porque a tradução botou saber, mas é conhecer também. O verbo em grego é gnosko. Então, eles pensam saber, mas eles não sabem. E quando eles dizem que não sabem de onde Jesus é, eles estão dizendo algo a seu favor, mas na ironia própria do Evangelho segundo João, eles estão ditando sua própria sentença. Eles não sabem de onde é Jesus. Mas aquele que crê em Jesus sabe de onde ele é. Ele é do alto, ele vem do Pai, ele é o Verbo eterno de Deus, aquele que, antes que o mundo existisse, já estava diante de Deus e que veio a este mundo, né? Acaba que eles estão declarando que são aqueles que preferiram as trevas à luz. Então, enquanto eles pronunciam essa frase em sua defesa e contra Jesus, sua frase se volta contra eles mesmos. Isso é uma ironia. O homem respondeu-lhes: isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. O cego já disse para eles: vocês foram apanhados nas próprias palavras de vocês. Sabemos. E aí o cego toma o mesmo verbo que eles tinham utilizado, né? Toma de volta a palavra, a expressão que eles tinham utilizado anteriormente e utiliza contra eles. Sabemos que Deus não ouve os pecadores. Aqui é, por exemplo, uma alusão a Isaías, capítulo 1, versículo 15. Mas ouve aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Olha aqui outra declaração do cego a respeito de Jesus diante dos chefes, né, dos fariseus. Ele diz que Jesus é piedoso, quer dizer, piedoso é uma pessoa religiosa, né, e cumpridor da vontade de Deus. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E aqui eu coloquei uma nota de rodapé, a número 4. O cego sabe de coisa, viu? Se não tivesse sido cego desde o nascimento, é Maria, né? Então ele sabe de coisa. Ele jamais se ouviu dizer que alguém. Ele está ensinando os fariseus. Agora ele se tornou um evangelizador, né? Então ele diz: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E aqui na nota de rodapé número 4, a gente coloca: no Antigo Testamento não é narrada nenhuma cura de cegueira, muito menos de cegueira de nascença. Isto é uma característica do tempo messiânico. E aí nós temos aqui algumas passagens, Isaías, né? Por exemplo, Isaías capítulo 35, versículo 5º, capítulo 42, versículo 7º, fala-se daquilo que Jesus fez com o cego, mas isso ocorreria quando chegassem os tempos messiânicos. E o cego está dando a entender, diante dos fariseus, que esse tempo chegou e que aquele Messias é Jesus, que abriu os olhos a um cego de nascença, conforme tinha prometido Isaías. Eles responderam-lhe, voltando ao texto. Aliás, ele continua, o cego, né? Versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Então, o cego está dizendo que ele é um homem de Deus. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo no pecado e nos queres dar lição, e expulsaram. Aqui
do seu povo, né? Como o Sínodo de Jâmina, no ano 90, oficializou. Aí temos o 6º quadro, o reencontro de Jesus com o cego e a profissão de fé, versículos 35 a 38. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor? Está vendo aqui a profissão de fé do cego? Como é que ele fala agora com Jesus? A que nível da fé ele chegou? Ao nível mais alto agora. Quando ele fala com Jesus, ele o chama Senhor, que é o título próprio de Deus no Antigo Testamento, né? Kyrios. Ele diz: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. Então agora, aquele homem não apenas vê, enxerga, né? Mas ele pode ver o Filho do Homem. Ele pode, então, dizer que aquele Filho do Homem que ele vê é o Senhor, né? É aquele que está falando contigo. E exclamou: eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Mas este não é o único desfecho do relato, porque João ainda acrescenta os versículos 39 a 41. Os cegos que não querem ver, que são as autoridades. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É um longo relato, né? Excelente. Por isso é que eu precisava ir sem interrupção. Mas agora vamos ver de antemão algumas coisas a respeito desse relato. Primeira, no capítulo 9, versículo 1, João sugere uma leve mudança de cenário em relação àquilo que estava sendo narrado nos capítulos 7º e 8º. Depois de se ter retirado do templo, Jesus anda pelos arredores. João não indica o tempo exato do acontecimento. Só podemos dizer que se situa entre a festa das tendas, porque a ela se alude no capítulo 7, no versículo 2º, e a dedicação do templo, a qual se alude no capítulo 10º, versículo 2º. Olha aqui, voltando ao nosso calendário. Aqui está a festa das tendas, Sukkot, né, que é a festa das tendas, 15 a 21 deste mês hebraico, que abrange uma parte de setembro e outubro nosso. E esta festa aqui da dedicação, né? Luzes, tá vendo? Dedicação, Jesus que dá vista ao cego, né? Que é a luz do mundo. Então, entre novembro e dezembro do nosso calendário gregoriano. Então, algum momento entre esse acontecimento situa-se em algum momento entre essa festa das tendas, segunda metade de outubro, aliás, segunda metade de setembro, primeira metade de outubro, e a festa da dedicação, segunda metade de novembro, primeira metade de dezembro. Em algum momento aqui, né? Para a gente situar o que João quer nos apresentar. Os grandes temas do conflito em Jerusalém, encetado no capítulo 5º, continuam presentes. Questão do Filho do Homem, do Filho de Deus, do Messias. Né? No capítulo 9, encontram-se os mesmos símbolos da festa das tendas: a água,
O homem foi lavar-se na piscina, né, de Siloé. A luz, o homem era cego, não enxergava a luz. E Jesus diz que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Então, nós retornamos aos temas daquele bloco anterior, água e luz. Água, o homem vai lavar-se na piscina, volta enxergando. Luz, o homem não enxergava, está enxergando, e Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por outro lado, o tema da messianidade, que será levantado adiante, né? Capítulo 10, versículo 1 a 21, será desenvolvido no episódio seguinte, na festa da dedicação, capítulo 10, versículo 22 a 39. O ritmo dos diversos momentos temporais parece marcar o gradativo crescimento da oposição contra Jesus durante sua estada decisiva em Jerusalém. Em 10:1, percebe-se uma aparente ruptura na coerência do texto. É por isso que a gente está separando aqui o capítulo 9 do capítulo 10, porque a partir do primeiro versículo do capítulo 10 há uma aparente ruptura, né, da coerência do texto, da narrativa. Falta indicação de cenário lá, né? Pode ser que o evangelista inseriu capítulo 10, versículos 1 a 18, num segundo momento, arrematando o conjunto com 10, 19 a 21, que retoma em forma de inclusão a situação do capítulo 9. Apesar dessa falha, entre aspas, né, existe uma coerência implícita entre o fim do capítulo 9, apontando a cegueira dos fariseus, e o início do capítulo 10, que focaliza os líderes do povo, pois na tradição evangélica é bem conhecido o tema dos cegos que conduzem cegos, como em Lucas, capítulo 6, versículo 39, aplicado aos fariseus. A narrativa do capítulo 9 integra a série de sinais de Jesus. Este é o quinto sinal de 6 que Jesus realiza no Evangelho segundo João. O sexto e último sinal será a ressurreição de Lázaro. João não quer apenas mostrar o valor simbólico da vitória da luz sobre as trevas, aquilo que é celebrado na festa das tendas dos judeus, mas também contribuir para a indicação cristã, a iniciação cristã, melhor dizendo, e a mistagogia. A cura é assemelhada ao batismo. A cura daquele cego tem traços semelhantes ao batismo. Então, a cura daquele cego é narrada à luz da fé cristã no batismo. Então, assim, contribuir para a iniciação cristã e a mistagogia e para a apologética. Um verdadeiro seguidor de Jesus defende seu mestre na hora da perseguição. E o cego de nascença fez isso. Então, ele é um modelo, um protótipo para a comunidade cristã de um iniciado, um batizado, que no momento de defender, sabe defender o seu mestre. Outra coisa, o Antigo Testamento não conta nenhuma cura de cegos, mas anuncia como sinal do tempo messiânico e do seu profeta. Nós encontramos isso em Isaías 35:5. Na tradição sinótica, encontram-se curas de cegos, mas nunca de cegos natos. Nos evangelhos sinóticos fala-se que Jesus curou o cego, mas não diz que eles eram de nascença. João tem esse episódio da cura de um cego de nascença, e o próprio cego diz, diante dos inquisidores, que nunca se ouviu falar que alguém tivesse curado um cego de nascença, né? Mas ele sabia que o profeta Isaías havia anunciado que o Messias curaria, ou que nos tempos messiânicos isso aconteceria. Sendo que, de certa forma, o cego estava dizendo para os fariseus que o Jesus é o Messias.
Mas em João, a narrativa da cura é muito breve e serve apenas para ensejar, mediante um trabalho de Jesus, porque era um sábado, né? E ele trabalhou no sábado, um episódio dramatizado em torno do tema da luz e da cegueira, no contexto da vida da comunidade cristã. Então, por último, só como premissa, né, a esse texto, a história é narrada com um duplo clímax. O cego torna-se sempre mais clarividente. Cada vez mais, o cego vai enxergando. Cada vez mais vai crescendo nele o conhecimento. Por isso ele usa a expressão sabemos, né? Conhecemos. Então, enxerga sempre melhor quem é o homem chamado Jesus. Ele vai crescendo, ele vai dizendo, ele é um profeta, versículo 17. Ele é um enviado de Deus. Ele é o filho do homem. Ele é o Senhor. O cego vai chamá-lo de Senhor. No caminho oposto estão aliás, no sentido oposto estão os chefes judeus. Tornam-se sempre mais cegos. Primeiro, são os vizinhos que duvidavam da identidade do cego. Colocam em xeque até que o cego fosse mesmo aquele que era o que estava lá na porta do templo pedindo esmolas. Depois, os fariseus procuram desacreditar Jesus, porque não deu certo. O cego era o cego mesmo, não tem o que negar. Então, eles têm que desacreditar Jesus. Não querendo ver o óbvio, versículo 18, pressionam os pais para que neguem os fatos. Buscam provocar uma renegação sob juramento da parte do cego, né? Quando eles dizem dá glória a Deus, né? Quer dizer, jura que esse homem é um pecador, mas não dá certo. Partem para a ignorância e expulsam aquele que foi curado por Jesus. Então, não tendo mais o que fazer, eles expulsam o que fora cego. Nos versículos finais do capítulo 9, João reúne o cego e os judeus com Jesus, visualizando o efeito oposto do sinal e da palavra de Jesus, que, qual espada de dois gumes, sanciona o julgamento, que cada qual provoca por sua atitude de fé ou de incredulidade. Diante de Jesus estão os dois grupos, no final do capítulo, o cego e os fariseus. E o julgamento não é de Jesus, não. São as atitudes de cada um que promovem o julgamento sobre eles. O cego torna-se cada vez mais claro e evidente. Os fariseus tornam-se cada vez mais cegos. E o julgamento de Jesus é este. Então, voltando aqui ao nosso texto, né? A primeira cena, que é o sinal, capítulo 9, versículos 1 a 7. Eu vou fazer aqui a reflexão e, enquanto vocês podem ir olhando para o texto, aquilo que está escrito no texto, né? E vendo se realmente isso corresponde ao que o texto está dizendo. Primeira coisa é o lugar, né? Nós já tínhamos visto que Jesus, em relação ao capítulo 8º, ele se desloca, ele saiu do templo e começa a circular ao redor do templo. Ele vai procurar os excluídos. Nem todo mundo podia entrar no templo, não. Vou voltar aqui ao templo de Jerusalém para vocês verem, vocês possam ver. Para a gente não perder de vista isso, olha. Ali o templo de Jerusalém. O santuário é esta parte aqui menor. Aqui, mais... Não apareceu não, padre. Conseguem ver? Não. Não Não está conseguem aparecendo. Não está aparecendo, não, padre. Tá Deixa só eu- o texto. Só o texto, é? Calma lá.
Eu vou tentar, vou voltar aqui para ver se eu consigo mostrar. Aquele calendário vocês conseguiram ver? Quando eu mostrei o calendário, vocês conseguiram ver? Não, eu que não. Hã? Não, o calendário também não. Ah, eu pensava que estava todo mundo vendo. Olha. Não. Só o texto mesmo, padre. Ah, tá. Vamos ver aqui. Espera aí. E aí? Estamos Agora vendo sim. Conseguem ver o quê? o tempo. O templo, né? Mas aí eu vou ter que voltar também a outra coisa, ver se vocês conseguem ver outra coisa. Vocês conseguem ver agora isso aqui? O calendário? O templo. Ainda Só o está no templo. tempo. Então vamos ficar no templo por enquanto. Calma lá, eu errei aqui. Vou voltar aqui ao templo, depois eu volto ao calendário. O templo. Vou abrir aqui a figura do templo. Olha, no começo Jesus estava lá onde ele podia estar, né? No átrio dos homens. Ele podia chegar até aqui, no átrio dos israelitas. Uhum. Aqui é o santuário, é onde só os sacerdotes podem entrar. Aqui os sacerdotes não podiam entrar. Este templo é gigantesco, ele tinha um tamanho de 22 estádios de futebol, 22 campos de futebol, não estádios, campos de futebol. Então até aqui ele podia entrar. Até aqui as mulheres podiam entrar. Mulheres judias, não as mulheres estrangeiras. Aqui podiam ficar os gentios, nesta parte aqui. Né? Então, ele sai da parte mais interna do templo, mais inclusiva do templo, e vai até as partes mais exclusivas, aquelas onde estão os mais excluídos. Então, é isso. Para mostrar outra coisa, vou apresentar a você, tirar aqui o templo, não interessa mais aqui. Vou reapresentar, né? Que eu pensei que estivesse aparecendo. O calendário. Estão vendo agora o calendário? Conseguem ver o calendário? Sim. Aquilo que eu havia dito para vocês. Olha, Sim. aquilo que eu havia dito. Esse episódio, ele se situa entre a festa das tendas, olha aqui, olha, que os hebreus chamam de Sukkot. Isso aqui é o calendário, é o mês Tisherê, do calendário judaico, que abrange uma parte de setembro e uma parte de outubro. Então, é o dia 21 deste mês, que fica aqui, ó. Esse aqui é um calendário judaico e aqui é o calendário gregoriano, esse círculo de dentro. Né? E este outro de fora é o calendário judaico. Então, e esta outra festa aqui, a da dedicação, que, vamos dizer, foi em algum momento entre a segunda metade de setembro e a primeira metade de dezembro. Dezembro, certo? Era só isso que eu queria mostrar, para a gente não perder o foco. Aí eu vou voltar, então, ao texto. Né? Então, Jesus, que estava ao interno do templo, sai, e aí, então, ele vai para fazer um giro em torno. E ali, na porta do templo, ele encontra aquele homem cego. Os cegos e os mancos não podiam entrar no templo. Sua situação os tornava impuros para isso. Né? Então, eles não entravam no templo. Jesus está acompanhado dos discípulos. E aqui os discípulos representam o leitor. Porque um evangelho não é
simplesmente um relato de uma crônica histórica. Um evangelho alude aos fatos históricos, mas está sempre trazendo aquele fato para o presente do leitor. Então, no caso, esses discípulos que acompanham Jesus são figura do próprio leitor do Evangelho segundo João. A pergunta dos discípulos, quem pecou, né, para que ele nascesse cego, ele ou seus pais, talvez provenha de uma interpretação errônea, por exemplo, do Salmo 51, versículo 7, que diz assim: já pecador a minha mãe me concebeu. Salmo 51, versículo 7 diz isso, né? Já pecador a minha mãe me concebeu. Ou então, poderia provir de uma ideia, por exemplo, de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Mas os profetas já protestavam contra isso. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 29 a 30, e também o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 1 a 4, dizem que não se dirá mais que os filhos têm dentes embotados porque os pais comeram uvas verdes, né? Quer dizer, Deus não vai castigar os pecados dos pais nos filhos. Isso os profetas já protestavam contra isso, né? Tanto o profeta Jeremias quanto o profeta Ezequiel. Jeremias 31, 29 a 30, Ezequiel 18, 1 a 4. Não se dirá mais que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Isso não é aceito pelos profetas. Deus não vai castigar os filhos, não vai castigar os pecados dos pais nos filhos. Nos né? filhos. Exatamente. Jesus também, em sintonia com os profetas, se recusa a isso, a pensar dessa maneira. E aqui não está, Jesus diz que não está em voga o porquê, porque ele nasceu assim, mas o para quê. E aí Jesus diz que a situação dele como cego vai servir para mostrar Deus em ação, isto é, para mostrar as obras de Deus nele. E, de fato, o relato, na sua continuação, é uma demonstração de Deus agindo nele, naquele homem que era cego, né? A começar pela recuperação, não. Por lhe dar a vista que ele nunca teve, até ele chegar ao nível da fé em Jesus, como o Senhor, o Filho do Homem, né? Desta situação, a cegueira não pode ser considerada uma consequência do pecado, mas simbolicamente, a cegueira pode ser utilizada como figura do pecado, no sentido de que aqueles que se endureceram estão como que cegos, mas não porque a cegueira seja resultado do pecado, ela é apenas utilizada como símbolo, figura. E neste texto, ela é usada aplicada aos fariseus, né? Como o símbolo do pecado no qual eles permanecem. Nos versículos 4 e 5, Jesus utiliza a expressão é preciso, olha, é preciso, coloquei em destaque aqui, que façamos as obras daquele que me enviou. Quando no Evangelho se diz, quando no Evangelho ou na Escritura se diz é preciso, é necessário, isso deve ocorrer, significa que aquilo está no plano de Deus, pertence ao plano de Deus. E se pertence ao plano de Deus, então aquilo é preciso, é necessário, deve acontecer. Então, quando Jesus utiliza essa expressão, quer dizer que
aquela coisa a que ele se refere pertence ao plano divino. E esse plural, façamos as obras de Deus, inclui o discípulo, inclui os fiéis. E aqui quem fala não é simplesmente o Jesus histórico, é o Jesus eclesial, é o Jesus com a igreja, é o Jesus da fé da comunidade judaica, aliás, joanina, né? E diz ainda mais, que enquanto estou, ele diz assim, voltando, desculpa, ele diz assim, enquanto é dia, este dia, aqui a que Jesus se refere, é a sua vida pública. Enquanto eu estou no mundo, enquanto a minha vida pública durar, então é preciso que realizemos as obras do Pai. E assim o cristão também deve dizer, enquanto é dia. Quanto é dia quer dizer, para nós, que para Jesus, é enquanto durou sua vida pública. Para nós, é enquanto durar a nossa vida neste mundo. Enquanto é dia, ou seja, enquanto durar a nossa existência neste mundo, é preciso, é necessário, deve acontecer e realizar as obras de Deus. Nos versículos 6 a 7, ele faz com a saliva um pouco de lama e com esta unta os olhos do cego. Tem uma situação parecida, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8º, versículo 23. E esse cego vai se lavar na piscina de Siloé, que é a mesma piscina de onde pouco antes tinha saído a procissão de luz e água da festa das tendas, né? Siloé quer dizer enviado, e a cura da cegueira é um ato de Deus a ser realizado por aquele que ele enviou, isto é, pelo Cristo. Então, tudo aqui se relaciona com o tema do batismo. Para um leitor iniciado, esta cena é uma evocação do batismo, e por que não da crisma, né? O batismo no nome de Cristo e a vida cristã eram chamados, na igreja dos primeiros tempos, de iluminação. Basta a gente conferir a carta aos Efésios, no capítulo 5º, versículos 8º ao 14, a gente percebe que é chamado de iluminação nos primórdios do cristianismo. E o batismo ainda hoje tem a simbologia da luz, ou não? A vela do batismo, né? O círio pascal, que está presente em todas as celebrações batismais, o círio pascal está presente, porque batismo e luz têm uma profunda relação. Então, aqui também, outra coisa, este sinal, este gesto de Jesus de fazer lama e de ungir os olhos, né? A própria a saliva na concepção dos antigos é considerada como a condensação da respiração da pessoa. A saliva condensa a respiração da pessoa. É a respiração condensada. E na concepção bíblica, antropológica, na antropologia bíblica, a respiração é a própria palavra ruach, espírito, né? Ou pneuma, na língua grega, e ruach, na língua hebraica, significa respiração, sopro, alento. Quando Deus criou o ser humano do barro, e aqui também nós vemos a alusão ao barro, não é? Nesta passagem, então, Deus comunica a sua própria vida, a sua própria respiração, o seu próprio espírito ao ser humano. Em todos esses elementos, nós encontramos sintetizada a ideia do batismo cristão. O leitor joanino
aquele que é imaginado pelo autor do Evangelho, aquele que é o leitor ideal deste Evangelho, o fiel cristão que está aprofundando a sua fé na pessoa de Cristo, não deixa de ver aqui uma alusão ao batismo e, consequentemente, a uma nova criação, né? A uma nova criação no barro, como o próprio ser humano é recriado em Cristo, né? Nos versículos 8 a 12, chama a atenção especialmente aqui a reação dos vizinhos àquilo que é a primeira profissão de fé do cego, né? Ele ainda está começando a declarar quem é Jesus. E, embora ele não saiba onde ele está, porque eles perguntam onde ele está, né? Ele não sabe dizer, mas ele sabe dizer quem é ele. Ele diz, é o homem chamado Jesus. Mas isso vai crescer na compreensão daquele cego, né? Ele vai progredir nesse conhecimento da pessoa de Jesus, até o final do capítulo, quando ele vai se ajoelhar diante dele e dizer que crê no Filho do Homem e chamá-lo de Senhor. No terceiro quadro, né, aqui, neste terceiro quadro, nos versículos 13 e 14, no qual surge o conflito, o primeiro deles, né, com as autoridades judaicas, que são chamadas aqui de fariseus e mais tarde de judeus, né? Percebe-se que a cura foi realizada num sábado. Também, no capítulo 5º, no versículo 9, a cura daquele homem que tinha sido paralítico foi realizada num sábado, né? Essa nota cronológica atrasada, tanto lá no capítulo 5º, quanto aqui no capítulo 9, introduz o conflito por causa do sábado, como uma explicação necessária, porque essas curas, em si, se elas não tivessem ocorrido no sábado, não teriam nenhum problema com relação ao judaísmo tradicional. Então, a primeira implicância que os chefes fariseus encontram contra Jesus é que ele operou essa cura no sábado. É como se ele trabalhou no sábado. Eles precisam encontrar algum elemento de acusação, e este é o primeiro, né? É o primeiro elemento. Depois, nos versículos 15 a 17, os fariseus concluem que um homem que manda tal coisa não pode vir de Deus porque ele não guarda o sábado. Deuteronômio, capítulo 13, versículos 2 a 6, Moisés ensina a não seguir e sim a matar um profeta que, mesmo fazendo sinais, vai contra a lei de Deus, né? Então, Deuteronômio 13, 2 a 6. Então, mesmo assim, outros acham que um pecador não seria capaz de fazer tais coisas, tais sinais, né? E por isso é que a gente vê que nos versículos 15 a 17, a gente percebe que há uma discussão entre eles, entre os fariseus, e havia divisão entre eles. Uns julgavam estar de acordo com Deuteronômio 13, 2 a 6, mesmo que um profeta realize sinais, se ele age contra a lei, deve morrer. Então, outros, porém, diziam, mas quem realiza tais sinais não pode vir de outro, senão da parte de Deus, né? Perguntam a opinião do ex-cego. E o cego diz, ele é um profeta. Ele coloca aqui Jesus na mesma esteira de Elias, de Eliseu e de Moisés,
que são os grandes profetas da história de Israel. Então, Jesus é um com Elias, com Eliseu e com Moisés. E Moisés, que é o maior de todos os profetas. Então, aqui já, nesta primeira, já desde o primeiro momento, na primeira Inquisição, o cego age da maneira como o leitor joanino deve agir. Ele já se coloca do lado de Jesus, já está do lado de Jesus, já está falando a favor de Jesus, desde o primeiro momento, mostrando ao leitor joanino, ao leitor do Evangelho joanino, como é que se deve portar um autêntico discípulo de Jesus. Aí temos a segunda Inquisição das autoridades, né? Os versículos 18 a 23. E tem uma parte. Né? Vou diminuir. Vocês estão enxergando o texto, não estão? Estamos sim. Pode estar equivocado. Então, os judeus, nos versículos 18 a 23, não querem admitir o milagre. E, mais exatamente, eles não querem, na terminologia feminina, não querem ver o sinal que Jesus procurou. Então, eles mandam chamar os pais. Só que os pais não querem encrenca com os fariseus, porque estes decidiram expulsar da comunidade judaica, que no tempo de João era a sinagoga, e por isso ele usa esse anacronismo aqui, né? Quem reconhecesse Jesus como Messias. Esse texto joanino expressa especialmente a situação da igreja após o sínodo de Jamnian, quando está oficialmente excluída da sinagoga, né? Que os judeus decidiram expulsar da sinagoga quem acreditasse em Jesus é anacrônico quanto ao momento histórico de Jesus nos anos 30. Nós já dissemos isso, né? Então, mas assim João coloca o texto mais perto da vida do seu leitor, que oficialmente é um excomungado da sinagoga. Assim como será o cego logo mais, né? Aí temos a terceira, aliás, a terceira Inquisição, que é o quinto ponto aqui, né? Versículos 24 a 34. Os fariseus chamam novamente o homem que tinha sido cego, exigem que ele jure que Jesus é pecador, porque essa expressão dá glória a Deus, eu coloquei aqui sublinhado, é uma fórmula de juramento, como, por exemplo, em Josué, capítulo 7, versículo 19. Da glória a Deus é uma fórmula de juramento. Josué 7:19. 7:19, capítulo 7, versículo 19. Agora, como eles têm diante de si uma pessoa honesta, tanto intelectual quanto moralmente, né? Ele só pode jurar o que sabe. E aquilo que ele sabe é que ele era cego e que agora vê. E aí, então, se Jesus é pecador ou não é, isso não está dentro do seu conhecimento e ele não pode jurar isso, como os chefes judeus querem que ele jure. Ele só pode jurar que era cego e que agora vê. Quando os fariseus insistem pela terceira vez em querer saber detalhes comprometedores, o cego ironiza: por que quereis ouvir a história mais outra vez? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Nós podemos supor aqui, o que eu já tinha dito, né, que a questão com as autoridades ou com pessoas que têm atitudes semelhantes a dessas autoridades não é uma questão cognitiva, é uma questão afetiva, é uma questão de aceitação ou não. E com quem não aceita os argumentos, com quem está fechado totalmente a aceitação, os argumentos acabam por nem serem escutados. E por isso, então, a ironia do cego em relação a eles, né?
Vocês querem se tornar discípulos dele? Como é que é? E aí, então, eles dizem que são discípulos, ele, cego, é que é discípulo de Jesus, e eles são discípulos de Moisés, porque eles nem sabem de onde esse daí é, né? O que, na verdade, é uma ironia joanina, porque suas palavras se voltam contra eles mesmos, né? Antes, eles haviam dito, no capítulo 7º, que não acreditavam em Jesus porque saberiam de onde vem o Messias. Aliás, contrário. Eles alegaram que não acreditariam em Jesus porque diziam saber de onde Jesus era. E quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele veio. Agora eles já usam um argumento contrário. Eles não acreditam em Jesus exatamente porque eles nem sabem de onde ele veio. Então, não se trata de uma questão de uma falta daqui, é uma questão daqui. E eles não querem aceitar, né? Agora, depois de se mostrar discípulo e testemunha, versículos 30 a 33, depois de se tornar discípulo e testemunha, o homem que foi cego transforma-se em mestre. Por 2 vezes, os judeus afirmam acentuadamente, nós sabemos. Nos versículos 24 e 29, eles dizem, nós sabemos. Agora o cego responde do mesmo modo, sabemos, representando a comunidade eclesial. Aqui, esse plural, o cego fala no plural, olha, versículo 31, sabemos. Aqui, ele é porta-voz da comunidade joanina. Esse plural não é simplesmente um plural majestático, né, da parte do cego. É um plural inclusivo. Na fala do cego se inclui o leitor, se inclui a comunidade joanina. Sabemos, ele está falando em nome da comunidade. Deus não atende pecadores. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Mas atende o piedoso que faz a sua vontade. E aí acrescenta, não há no Antigo Testamento, não se sabe, não se tem conhecimento de alguém que tenha aberto a vista a um cego. Mas esse aí fez, né? E, de fato, no Antigo Testamento se dizia, em Isaías, capítulo 35, versículo 5º, por exemplo, que abriu os olhos aos cegos era sinal do tempo messiânico, né? Então, ele está, de certa forma, dizendo aos seus interlocutores, os fariseus, que Jesus é o Messias. É uma profissão de fé pública. E no versículo 34, o resultado é que os líderes judaicos chamam o cego de nascença de pecador de nascença. Eles dizem, tu nasceste todo em pecado. Então, eles chamam o cego de nascença de pecador de nascença, atribuindo, assim, sua cegueira a um pecado prévio, no qual ele mesmo já nasceu. Certamente, interpretando erroneamente o Salmo 51, versículo 5º, né? Quando o salmista diz, já pecador a minha mãe me concebeu. Então, relacionam sua cegueira com o pecado, exatamente aquilo que Jesus tinha negado. Jesus não aceita isso. Que a cegueira na qual aquele homem nasceu tem relação com o pecado dos seus pais ou dele. Ora, não se pode inferir da cegueira física o pecado anterior. Isso é um erro. Jesus não concorda com isso. Não se pode inferir da cegueira física o pecado anterior. Também não se pode inferir, como não se pode inferir de nenhuma doença de nascença um pecado anterior. Mas aqui, no nível simbólico, espiritual, como a cena número 7
né, esta última aqui vai nos mostrar, o pecado se manifesta na cegueira espiritual. Acaba que, embora não se possa dizer que a cegueira de nascença daquele homem seja uma consequência do seu pecado, Jesus usa a figura da cegueira como imagem do pecado para os que vivem a cegueira espiritual, né? Na sexta parte aqui, versículos 35 a 38, Jesus sabe que expulsaram o ex-cego da sinagoga e, fazendo o contrário dos fariseus, o encontra. Talvez se possa traduzir, foi à procura ou foi ao encontro dele. Pergunta-lhe se acredita no Filho do Homem. Este título já anuncia o tema do julgamento que aparecerá no versículo 39. E aí, então, o homem responde: quem é para que eu acredite nele? Mas não como aquele em quem se torna presente o julgamento, né? Jesus, que já reconhece Jesus como profeta enviado por Deus, mas não como aquele em quem se torna presente o julgamento. E Jesus responde: tu o estás vendo, é o que está falando contigo. Foi para isso que o cego deveria ver, para que o Filho do Homem, o enviado, foi para ver o Filho do Homem, o enviado. Quando os discípulos perguntam a Jesus: quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Seus pais ou ele? Jesus diz: nem ele nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui está respondida, está confirmada esta sentença de Jesus. Aquele homem nasceu cego para que um dia ele pudesse ver o Filho do Homem. Foi para isso que ele nasceu cego. Foi para isso que ele nasceu cego. Ele não nasceu cego porque ele era pecador já no ventre da sua mãe, ou como consequência do pecado de seus pais. Nem os profetas aceitam isso, nem Jesus. Mas ele nasceu cego para que ele pudesse ver o Filho do Homem naquele dia, lá em Jerusalém, e pudesse testemunhá-lo, né? E aí, no final, na sexta cena deste relato, Jesus comenta: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nesta altura, João menciona que alguns fariseus estavam por aí, junto com o homem que fora curado. Eles questionam: será que nós também estamos incluídos entre esses cegos de que estás falando? Mas Jesus não lhes deixa a desculpa de serem cegos. Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas agora que dizeis, vemos, vosso pecado permanece. Ou seja, o pecado deles não é abolido, tirado pelo Cordeiro. Pelo contrário, é confirmado. Não é cego quem nasceu no pecado dos pais, como eles disseram. Eles é que se tornaram cegos por causa do seu pecado. Como não reconhecem seu pecado, permanecem no pecado, que é serem cegos para a luz de Cristo. Os piores cegos, como a gente diz no popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. O cego vê e crê. Seu ver é símbolo do crer. Vê a luz do mundo que é Cristo. Os fariseus veem fisicamente, mas não abrem sua inteligência para ver a luz que é Cristo. Por isso não creem. Em que consiste a cegueira dos fariseus? A mancha do pecado que permanece essencialmente na autossuficiência apegada ao sistema do qual eles são os donos. Vale a pena compará-lo com o colega deles, Nicodemos. A estes, Jesus sugeriu um novo nascimento, no capítulo 3º, versículo 3º. E o símbolo de água e de espírito, no mesmo capítulo 3º, versículo 5º, nos faz entender que se tratava de mudar de adesão, de aderir à comunidade dos excluídos, que naquele tempo era a comunidade cristã,
seria uma revolução total em sua vida. Os fariseus, no capítulo 9, fazem exatamente o contrário. Confrontados com alguém que renasce da água, como o cego que renasceu da piscina de Siloé, e do espírito de unção que repousa sobre o enviado, que teve textos que ele comunicou através da sua saliva, né? Esse espírito que ele comunicou através da sua saliva, e esta criação que ele operou através do barro com o qual ele ungiu seus olhos, que é o Cristo recriador, eles fecham os olhos. Eles não querem saber daquilo que questiona o seu sistema de poder e de pretenso saber. E por isso, então, Jesus diz a eles esta dura sentença, né? Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Como aquele homem que nasceu cego não tinha culpa nenhuma. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E o pecado deles é ter se tornado cegos espiritualmente, para não ver os sinais que o Filho de Deus operou. Então, assim, nós encerramos. Foi muito longo hoje, desculpa. Não, mas foi excelente, padre. Abriu nossos olhos para muita coisa. Obrigado, padre. Anotei tanta Excelente. coisa, tanta coisa. Eu também aprendi demais. Maravilhoso. Eu quero só esclarecer assim, uma pequena dúvida que eu não sei nem se deveria, mas estou com ela. Deveria. O padre Clodomiro, que o cego não era culpa dele, não foi ele que cometeu o pecado, nem os pais. Ele era cego porque ele tinha cometido o pecado, mas que ele, por exemplo, era cego para, por exemplo, glorificar Deus, para que ele realizasse naquele momento aquele sinal da existência de Jesus. E aí falou até dos fariseus, né, que não veem porque não querem ver mesmo. É aquele que não quer ver e que eles continuam cegos, porque não viram Jesus. Bom, por exemplo, uma outra deformidade, se aplica ao caso, se uma pessoa nasce impossibilidade de caminhar, se aplica a esse mesmo caso do cego? Os profetas já recusavam qualquer explicação de que Deus castiga os pecados dos pais nos filhos. Não castiga, Deus não castiga. Jeremias e Ezequiel são muito claros com relação a isso. E não é só questão de nascer, não é só a questão de nascer com alguma deficiência, não, entendeu? É também aquilo que os mais supersticiosos chamariam de karma, né? A pessoa só acontece só acontece coisa errada na vida dessa pessoa, pobre pessoa, né? Tudo aquilo que empreende dá errado. Mas ela mesma é uma boa pessoa. Será que não é o pecado do seu? Sabe que porque ela era filha de uma pessoa tão ruim como fulano de tal? Deus não castiga os pecados dos pais nos filhos. Não é porque os pais comeram uvas verdes, na linguagem dos profetas, que os filhos nasceram com os dentes encardidos, né? É o fatalismo, né, padre? Muita gente atribui. Os amigos de Jó é que tentaram associar o sofrimento do Jó ao pecado dele, né? Nem essa explicação Jó aceita, nem o autor do livro de Jó também, né? Quando eles foram visitar Jó, tentaram empurrar em Jó uma culpa que Jó não carregava, né? Para explicar, na lógica deles, a situação de Jó. Deu para compreender. A gente está sempre procurando um culpado. E quando não encontra mais o culpado, acontece que a gente vai culpar Deus. Acontece isso no livro de Jó. Perfeição por excelência? Pode. Não pode. Eu sofri muito isso, padre Clodomiro. Na época assim, dos meus 10, 11 anos, e as pessoas diziam que a minha mãe era uma grande pecadora por eu ter nascido deficiente. E assim, eu tive que bater muito, tive que assim, conhecer muito para me explicar para minha mãe que não.
Mas, assim, a minha mãe, ela sofria muito com isso. Muito, muito, muito mesmo. Pelo fato de eu ser... eu e uma outra irmã deficiente. Diz que o pecado da minha mãe era dobrado. Sabe, assim? Pois E eu é. vivi muito tempo, assim, foi um momento, assim, muito, muito dolorido para mim. Mas consegui, sabe? Consegui reverter tudo isso nos estudos, na capacidade, dentro da igreja, mas é interessante isso, foi muito, muito proveitoso para mim esse dia de hoje. Melhor ainda quando a gente se vê dentro da história, né? Sim, Sem exatamente, dúvida. com certeza. Uhum. Excelente. Disseram tudo. Foi muito bem explicado. Muito, muito, muito. Foi um espetáculo hoje. Jesus disse que aquele homem nasceu cego para que naquele dia Deus operasse aquele sinal que ficaria para sempre registrado no livro de João. Perfeito. É como Lázaro, né, padre? Ele É morreu. como A ressurreição de Lázaro, né? ressurreição do Lázaro, né? Que a gente vai ter depois, né? Para a glória de Deus, né? Uma outra coisa também que eu tenho a colocar, padre Clodomiro, é a questão do cego. Ele não vê, mas ele tem uma percepção de vida inabalável. Sabe? O que ele não vê com os olhos, ele consegue ver com a alma. Eu participei de um grupo de deficientes, da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, e que eu tive muito contato com todas as deficiências. Mas o portador de deficiência visual, ele me assustava muito. Eu tinha medo, porque eles veem as coisas, o além. Coisas que, assim, eu tive uma pessoa deficiente que ele me falou coisas que 2, 3 anos depois, os médicos me falaram. E, olha, e outra coisa. O homem cego, o homem que nasceu cego, do relato, o sinal que Jesus operou, a cura daquele homem, não foi a finalidade do agir de Jesus, né? A finalidade foi que, através daquela cura, outros que estavam cegos para a fé pudessem enxergar, entendeu? E você vê que não termina, o relato não termina não termina simplesmente com o momento em que o homem é curado da cegueira. Fala-se bem pouquinho do momento em que ele é curado, né? Só diz que ele foi lá e se lavou e voltou enxergando. A questão é o depois, é a fé. É o discipulado, né? É o caminho que ele percorre, né? Até a maturidade da fé, né? A verdadeira finalidade de tudo era aquela, né? Havia muitos outros cegos em Jerusalém. E nem por isso ele saiu curando todos. Mas aquele que estava sentado na porta do templo. Porque a questão não é a cegueira em si. Exato. Grande ensinamento. Pois vamos lá, então, fazer uma oração final. Foi tão bom, padre, que ninguém quer ir embora. Exatamente. O negócio que a gente ficou assim, ilevo. Todo mundo agora ficou assim. Inebriados. Sabedoria no tempo propício, né, padre, da quaresma. Tempo propício mesmo para a gente ser iluminado, né, pela sabedoria pela luz de Jesus, né? Foi muito proveitosa, e o padre Clodomiro, ele ficava sempre perguntando: vocês estão me ouvindo? Mas foi tão bom. E ele ficou muito preocupado. Vocês estão me ouvindo? Muito atentos, era assim. Foi muito bom. Pois vamos fazer, então, juntos a oração, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Pai, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, pecadores, agora agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Amém. Permaneça em nossas casas, em nossas mentes e em nossos corações. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Muito Obrigada. Muito obrigado também. obrigado. Viu? Obrigada, Padre. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, bom ver você.